Olá, pessoal. Boa noite a todo mundo. Vamos esperar o pessoal chegando aí. Quem já tá aí, uma ótima noite a todos. Pois é, eu tô na dúvida aqui se eu te chamo de Diego, se eu te chamo de Doutor Diego, se eu te chamo de Senhor, se eu te chamo de você. O que que eu faço? Não, vamos lá, pelo amor de Deus. Eu tenho só 24 anos, pode ser Diego, sem doutor, sem senhor. Ainda mais que a Tem que gente já se perguntar. conhece, né, Matheus? Tem que perguntar, porque alguns advogados não gostam, né? Gostam que a gente Não, chame de pela... doutor, gostam que a gente chame de senhor, e são as formalidades, tá certo. Mas se você fica mais à vontade assim, a gente chama de você, a gente chama de Diego e tá tudo certo. É isso aí, por mim, só Diego mesmo, tranquilo, sem problema nenhum. Até bom, né? A gente precisa ficar mais à vontade para poder ter uma conversa legal e para mim, particularmente, algumas formalidades deixam de lado a proximidade que a gente precisa ter com o interlocutor, né? Então, só Diego mesmo. Maravilha, eu te conheço da música, da banda Samba à É, Toa, e hoje a gente vai conversar, né, de um assunto diferente, mas da sua área profissional, né, que é o direito e tudo mais. Legal essa versatilidade, hein? não, então, o pessoal até comenta, né? Porque é meio difícil encontrar um advogado que é músico, ainda mais toca pagode, né? E pra você ver, você tá tendo entrevistou a gente como banda e agora como advogado. Aí é assim mesmo. Pois é, o vídeo foi ao ar no comecinho desse ano lá no canal, e agora estamos chegando no finalzinho do ano, essa live sobre eleições. Pois é, e pensar que tudo aconteceu esse ano, hein? Pois é, o ano 2020 é um ano que vai ficar para a história, com certeza, né? Pois é. Mas também, né, a gente consegue tirar umas coisas boas disso, a gente consegue aproveitar alguns aprendizados, então isso é o que importa. Com certeza. Diego, enquanto o pessoal vai chegando, vai falando um pouquinho de você, se apresente, né? Profissionalmente, comente um pouquinho aí da sua carreira enquanto o pessoal vai entrando. Beleza, vamos lá. Pessoal, boa noite para quem já está aí, né? Primeiramente, é um prazer estar aqui nessa conversa com o Matheus. É a segunda vez minha aqui conversando com ele, igual a gente já comentou. Na primeira vez, a gente falou sobre a. Ele entrevistou a minha banda, né? Que é o Sambatou. A gente falou sobre música. A gente fez um hambúrguer lá todo especial. Agora, hoje, estou aqui Foi como bom. advogado. Foi muito bom. Agora, estou aqui hoje como advogado eleitoralista. Eu vou falar um pouquinho sobre minha experiência profissional. Eu me formei pela Universidade Federal de Lavras no meio do ano passado. Assim que eu formei, eu comecei a fazer estágio no Ministério Público de Minas Gerais como estagiário de pós-graduação. Durante esse estágio, surgiu uma oportunidade aqui em Varginha para trabalhar como advogado na área de direito eleitoral. Depois eu vou explicar melhor como aconteceu. E estou enfrentando esse desafio aí muito interessante, muito legal, que tem sido advogar nessa área. Que coisa boa, muito bem, senhor Diego. Aí a gente já sabe um pouquinho da sua história. E me fala uma coisa, você já se especializou nessa área eleitoral ou está sendo o primeiro trabalho? Você formou recente, né? Sim, eu formei muito recente. Na verdade, eu me especializei em processo civil. Eu tenho a Uhum. pós-graduação em processo, direito processual civil, e muita coisa que a gente trabalha no direito eleitoral puxa esse processo civil, que é a área na qual eu estou especializado, né? Eu tenho a pós-graduação. Mas o direito eleitoral em si, estou aprendendo, na prática, no dia a dia da prática forense mesmo. Entendi, maravilha. Ó, a gente está no meio de uma pandemia, vai acontecer as eleições, está muito perto, né? Dia 15 agora. Como que você avalia o cenário para essas eleições 2020? Aí você pode falar primeiro como profissional da área, né? Sim, sim. Tem uma coisa, ô Matheus, que é uma tendência que já vinha acontecendo, né, e agora se consolidou, que é o processo eletrônico. Ou seja, a gente está perdendo o costume de ter que se dirigir a fórum, se dirigir a repartição pública, pegar processo físico, e a gente vai vendo uma substituição por tudo sendo eletrônico, tudo sendo computadorizado. Né? Tanto o acesso a processo, quanto conversa com o juiz, com o promotor, com outros advogados, com o cliente. Então, assim, é uma realidade que já vem acontecendo, mais ou menos de uns 3 anos para cá, foi vindo aos poucos,
E agora com a pandemia, né, como em todos os setores da sociedade foram se informatizando, com o direito não seria diferente. Então é uma coisa que veio para ficar mesmo, e com a pandemia teve esse boom, né, essa coisa que ficou mais difícil a gente ter o contato pessoal, agora está ficando tudo mais, cada vez mais virtual, digamos assim. Sim, você particularmente prefere assim? Matheus, eu vou dar um pouco dos dois lados. Eu gosto muito do contato físico, eu gosto muito de conversar com pessoas, sabe? Eu acho isso muito Aham. legal. Contudo, a gente tem que reconhecer que tem alguns avanços tecnológicos que vêm para ajudar, né? Não alguns, todos, né? Então, assim, se a gente tem ferramentas que podem ser úteis, por que a gente vai desagradar daquilo, né? Não tem motivo. Mas, então, assim, não é uma questão de preferência, de gostar ou não, é tudo uma questão de adaptar, na minha opinião, Sim. lógico. Sim, claro, é por isso que eu perguntei você, como o Diego, o que é que você acha? E vou aproveitar, deixa aí, vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Hoje a gente está conversando sobre eleições 2020, né? A gente já começou o nosso bate-papo aqui, mas sinta-se à vontade, né, para fazer um comentário, para mandar uma pergunta aqui. Vamos participar, vamos interagir. É finalzinho de feriado. Eu sei que amanhã é terça-feira brava, todo mundo já vai começar a semana, mas não vamos deixar de prestigiar aí a nossa resenha. Então, vocês que estão chegando, mandem esse aviãozinho de papel aí para os seus contatos no Instagram. Vamos encher de gente aqui na nossa live para a gente poder curtir esse bate-papo. Beleza? Diego, vamos começar? Vamos falar de eleições 2020? Com certeza, vamos, porque falta 2 semanas só, né? A hora da gente conversar sobre isso é agora. Vamos que vamos. Porque, assim, muita gente que a gente fala no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, muita gente está indecisa. Tem gente que nem sabia que a eleição ia ser dia 15 de novembro agora. Eu acho que um pouco da pandemia também acabou que as pessoas ficaram com foco em outras coisas e, de repente, chegou as eleições. A gente já entrou em novembro, já entrou com feriado, amanhã já é dia 3 e a eleição já é dia 15. Né? Então, o que, que você fala aí para esses eleitores desavisados? Como correr atrás do histórico do candidato para poder votar direito? Tem tanta coisa que se passa na nossa cabeça nesse momento, não é verdade? Ainda mais com a pandemia, né, que a gente passou a observar a vida de um outro jeito e todo mundo quer mudanças, quer melhorias, e isso vem através do voto, né? Com certeza, Matheus. O voto, eu costumo dizer que é o principal mecanismo do exercício da democracia. É por meio do voto que a gente deposita o nosso interesse num representante popular que vai poder expressar aquele interesse no uso dos recursos públicos, né, do dinheiro público, da administração pública em geral. Então, para você ver a seriedade da coisa. Né? Agora é o seguinte, a gente às vezes não consegue visualizar isso direitinho, a fundo, porque, né, tem gente que não quer votar, não gosta de votar, não gosta de política, totalmente compreensível, né? Cada um com a sua visão, mas é uma coisa importante, é uma coisa que eu vou tentar ressaltar ao longo dessa conversa, a importância da gente exercer o voto. Vamos focar então agora nesse comecinho de conversa sobre o fato das eleições ser no dia 15 de novembro. Inclusive, eu vou pedir para o pessoal que está aí nos comentários, caso tenha algum termo técnico que o pessoal não entenda, pode intervir, vai perguntando, né, para a gente fazer uma conversa bem fluida, de modo que todo mundo consiga entender. Normalmente, as eleições, o primeiro turno ocorre no primeiro domingo de outubro, segundo turno nos municípios que têm segundo turno, no último domingo de outubro. Em razão da pandemia, nós tivemos uma emenda constitucional que alterou a data, né, do primeiro turno, do primeiro domingo de outubro para o dia 15 de novembro. Assim como, né, tudo paralisou, diversos setores da sociedade tiveram que dar essa pausa para controle mesmo da pandemia, com as eleições não podia ter sido diferente, então foi para o dia 15 de novembro. Isso foi antes do meio do ano, né, mas comum algumas pessoas ainda não terem conhecimento disso, mas é isso, 15 de novembro, primeiro turno, e segundo turno no dia 29 de novembro. Varginha não tem segundo turno, é muito difícil, tem um número mínimo de eleitores, coisa de mais de 200 mil, 300 mil, não lembro ao certo agora, mas geralmente só em capital
para ter segundo turno. A Varginha ainda está meio longe disso. Mas isso foi o principal fato, né, a principal consequência da pandemia para as eleições, para o processo eleitoral, essa alteração de data. Sim, a gente teve esse ano também algumas alterações, né? Antigamente, não tão antigamente assim, a gente via o horário eleitoral, era um tempo grande na televisão, tinha dia dos prefeitos, dos vereadores. Agora tá bem mais enxuto, né? Parece que é 10 minutos só na TV, no rádio também. O que aconteceu? Já vem mudando há um tempo? A principal alteração, vou explicar mais ou menos como está funcionando nessas eleições, porque eu já ouvi esse comentário, e a gente fala, nossa, mas tinha propaganda direto da televisão, o que está acontecendo É agora? verdade. Nessas eleições está sendo o seguinte, das 7 da manhã às 7h10, do meio-dia ao meio-dia e 10, as emissoras têm que exibir propaganda eleitoral. Esse horário é fixo de segunda até sábado, 7 às 7h10, meio-dia, meio-dia e 10. E essa é uma modalidade de propaganda, porque tem outra... Isso no rádio, né? Rádio e televisão também, é nos dois, serve Tá. nos dois. Porque tem 8h30 da noite também, né? Então, aí entra a outra modalidade. Essa modalidade que eu acabei de falar chama propaganda em rede, é o nome dela, né? Aí tem uma outra modalidade, chama propaganda em inserções, que a própria emissora organiza a distribuição do tempo das propagandas eleitorais. Aí são propagandas mais curtinhas que a emissora vai distribuindo ao longo da programação. Então não tem esse horário fixo que eu falei como na outra modalidade. É distribuído ao longo do dia de acordo com a programação da emissora, entendeu? Entendi. Acabou que ficou melhor, né? A pessoa não fica assistindo mais aquele blocão de muito tempo, né? Ficou mais Sim, reduzido, né? sim. E até para não interferir muito na programação das emissoras, às vezes tem alguma novela, tá passando um jornal, alguma coisa, em vez de interromper, coloca propaganda para depois ou para antes. Eu não vejo, falando assim de uma ótica mais crítica, eu não vejo tanto problema, achei uma organização legal de propaganda. Uhum. Agora falando aí em forma de resenha, vamos dizer assim, aí você coloca a sua opinião, tá? Sem a pandemia, os candidatos faziam mais corpo a corpo, né? Eles estavam na rua, santinho e carreata. Ainda acontece na pandemia, mas um pouco menos do que era antes. Você acha que esse ano o pleito vai ser decidido na internet, com as redes sociais? Isso vai fazer a diferença total? Aí você pode colocar a sua opinião aí como Diego também, não só como profissional da área. Matheus, vou ser sincero. Para mim, em algumas localidades, é internet 100% que vai definir eleições. Né? Lógico que a gente tem pesquisas falando quanto que o uso de rede social aumentou nas eleições, o quanto deixou de aumentar, mas o fato é que a gente não pode negar que a internet vai ser um fator decisivo para as eleições de 2020. Fato, isso é totalmente fato, e a gente vê isso, né? Não sei se eu, por falar muito sobre o assunto, vejo muito post patrocinado sobre isso, mas é direto, né? Propaganda de candidato a prefeito, propaganda de candidato a vereador, o tempo todo, em story, no feed do Instagram, no Facebook. E agora, dando uma visão da minha atuação profissional, na própria campanha que eu trabalho, a gente vê o engajamento de publicidade, marketing, em marketing digital, né? Impulsionamento. Então, se já era uma tendência, mais uma vez a gente vai falar de tendência, se já era uma tendência o uso das redes sociais aumentarem, imagina com a pandemia como que ficou. Igual você mesmo falou, ainda acontece o corpo a corpo, de uma forma reduzida, mas acontece em alguns locais, isso ainda conta muito, principalmente em cidade pequena, não tem jeito, é a visita na casa do eleitor, é a visita no bairro, é panfletagem, Toma um café, come um pastel, todo mundo junto. Isso aí é questão de cultura, né? Coisa local, é coisa que a gente não tem como fazer uma coisa ser diferente do que acontece, do que sempre aconteceu. Mas até nesses locais, a movimentação pela internet aumentou, de modo com que, pensa bem,
vamos supor que aconteça alguma restrição do Facebook ou do Instagram na conta de algum candidato. Imagina a consequência que isso dá. Imagina você ter que ficar o dia inteiro sem postar coisa nova porque sua conta foi banida, foi derrubada. Nossa. É sério, a coisa é séria, Matheus. E é isso, né? Conjugando os dois, mas esse ano, com certeza, é rede social. Tá mandando, tá mandando. E já que a gente tocou em rede social, é inevitável eu te perguntar. Muito tem se falado sobre a questão das fake news, né? Principalmente nesse ambiente eleitoral, né? E o que você pode falar para quem está nos assistindo agora, você que está chegando, seja bem-vindo. Estamos conversando sobre as eleições de 2020 e, claro, a gente acabou de falar um pouquinho sobre redes sociais. Estou perguntando para o Diego sobre a questão das fake news. Como nós que estamos lá no trabalho ou estamos em casa recebemos uma notícia, como apurar, como saber se é fake news ou não, onde se pode recorrer, o que você como profissional da área pode passar de orientação, principalmente, né, nessa questão eleições 2020. Aproveitando o gancho, boa noite para quem está chegando agora. Eu sou Diego, advogado na área de direito eleitoral. Estou trabalhando num escritório daqui de Varginha, ali em Borso Gomes, atuando numa outra cidade da região. Feita essa apresentação, o pessoal que chegou agora. Gente, fake news é o assunto do momento, né? Tem sido o assunto do momento desde as eleições presidenciais, em que isso ficou muito em alta, está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal até hoje. E não para por aí, né? À medida que o acesso à internet e rede social vai aumentando, a possibilidade de propagação de notícias, seja ela verdadeira ou falsa, também aumenta. Num pleito eleitoral, isso não poderia ser diferente, para não dizer, para não ser pior, porque acontece muito, a gente sabe que tem embate direto entre candidatos, né? Normal isso acontecer, pois estão disputando um cargo eletivo. Então, vamos lá. Uma dica primordial, pessoal, não só para a área eleitoral, mas principalmente, é checar toda a informação que você recebe. Chegou uma informação no grupo do Zap, chegou uma informação no Facebook, confira antes, basta dar uma procurada no Google, digita a notícia no Google, confere se ela é verdadeira ou não, né? Procure fontes confiáveis, porque infelizmente o WhatsApp principalmente não consegue fazer o controle de tudo enquanto é transmitido ali naquela plataforma, né? As conversas, por um lado, muito bom, são privadas, né, criptografadas e tudo mais, então o WhatsApp não tem como fazer o controle. Facebook um pouco mais, é uma das políticas de controle do uso do Facebook, fazer a checagem, principalmente de contas que são eleitorais, né, essas contas de candidatos, tem que passar por um cadastro, por um processo de avaliação, e depois, a cada postagem o Facebook analisa. Mas o principal é isso, a gente conferir toda a notícia, tudo que chega. Tem mais um aplicativo muito importante também, que chama Pardal, é um aplicativo disponibilizado pelo Superior Tribunal Eleitoral. Que legal, não sabia disso. Sim, Como que funciona? Ó, eu já te cortando, mas enfim, não sabia, empolguei. Essa vou dica te copiar aqui também, ó. Então, sobre o TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, tem muita coisa interessante, inclusive é a fonte de informação mais segura que a gente tem. Não só para quem trabalha na área, mas para o eleitor em geral, para o eleitorado. Basta digitar no Google Tribunal Superior Eleitoral e conferir. Lá tem muita dica, muita notícia relevante e também tem muita análise de notícias que estão circulando. Então, se eles mesmos detectam uma fake news, eles comunicam por lá, por esse site. Então, assim, que legal. Tem também uma ferramenta muito bacana, que é o WhatsApp do TSE. Não lembro o número de cor aqui, mas depois a gente dá um jeito de disponibilizar. E qualquer pessoa que procurar no Google também consegue ter acesso. O WhatsApp Tribunal Superior Eleitoral. É um WhatsApp robô que eles criaram para tirar várias dúvidas. É automático. Então, tem a opção lá, fake news. Você conversa lá com o robozinho do TSE sobre fake news, ele te dá alguma notícia
que foi veiculada no período de tempo próximo e te fala que se é verdade, se é falso. É assim que Olha, funciona. maravilha. Fala mais um pouquinho do Pardal, que eu acabei te interrompendo e não deixei você falar. Não, tranquilo. O Pardal é um aplicativo bem complexo, bem interessante, porque além de informações que ele traz na forma de notificação, é um aplicativo que você consegue usar para fazer denúncia de propagandas e notícias irregulares. Olha, que legal. Sim, é muito bacana. Hoje, né, agora entrando um pouquinho no assunto de atuação do eleitorado no combate à desinformação ou a propagandas irregulares, a gente tem dois principais instrumentos, né, que são a ouvidoria do Ministério Público Eleitoral, basta digitar no Google também, muito tranquilo, ouvidoria do Ministério Público Eleitoral, e o Pardal. É um aplicativo, você consegue baixar pela sua loja de aplicativo de celular, né, Sim. iPhone, Android, muito fácil de usar, muito tranquilo. Então, por exemplo, uma coisa que não pode esse ano, vou dar um exemplo prático, uma coisa que não pode esse ano é propaganda em bem público. Poste, árvore, ponto de ônibus, semáforo, não pode colar cartaz em bem público. Isso foi proibido, então? Antes a gente via muito. Proibido. Proibido. Olha, então se eu ver, eu entro no Pardal e denuncio. Sim, você entra no aplicativo, pode tirar a foto, fazer um breve relato onde está localizada aquela propaganda irregular, e aquela informação vai direto para o juiz eleitoral daquela cidade. E aí lá ele julga, né? Se está regular, se está irregular, notifica o candidato para fazer a remoção daquela propaganda irregular. Se o candidato não retirar, é aplicada uma multa. É muito interessante. Olha só. Bacana, hein? Tecnologia a favor das eleições. Muito bom. Pois é. Bacana. Tem mais alguma novidade nesse sentido assim que você possa compartilhar com a gente? Gostei. Basicamente, é os dois instrumentos que eu falei, né? A ouvidoria do Ministério Público e o Pardal. E são os mais efetivos também, porque é uma forma de se chegar direto. Já ouvi relato da pessoa fazer a denúncia no Pardal e no outro dia ela já está na mão do juiz para decidir. Até porque, Sim. pensa bem, a gente vai decidir a gestão pública de 4 anos num período eleitoral que dura 1 mês e meio, mais ou menos. Ou seja, Sim. é muita coisa que a gente decide em pouco tempo. Então, por isso que a justiça eleitoral também é muito rápida nesse sentido. Todo mundo trabalha muito, todo mundo que está envolvido, né, durante a semana, final de semana, não para. Então, é muito rápido, é muito efetivo. Tem gente que fica descrente nessas ferramentas, né? Ah, eu vou fazer uma denúncia, mas não vai chegar para o juiz, ninguém vai ficar sabendo. Chega, o negócio é muito efetivo. Isso é ótimo, é o comentário da Silvana aqui, nossa conhecida. A eleição passa, você viu, né? A eleição passa e a sujeira fica. É bem por aí, que bom que agora tem mecanismos para poder, pelo menos, minimizar isso, né? Sim, eu acredito, inclusive, que é uma tendência mais do que justa dos próprios tribunais eleitorais fiscalizarem isso. Então, questão ambiental também, né? Ninguém merece, Sim. a cidade fica poluída, né? Tem derrame de santinho, propaganda colada em tudo que é lugar. Então é uma tendência muito bacana que os tribunais vêm adotando para poder coibir esse tipo de conduta. Acho muito, muito válido. Eu já vi até comentários, esses memes no Facebook, não sei se você já chegou a ver, de pessoas que agora pegam e tiram foto do seu alpendre. Tá cheio de santinho de candidato. Esses aqui são pessoas que eu não vou votar. Tem campanhas de conscientização nesse sentido. Você já ouviu algo assim também? Nunca tinha visto eu, assim, né, no meu perfil do Facebook, no Instagram, nem nada assim, mas acho justíssimo. Provavelmente é uma postura que eu, enquanto eleitor, não falando como advogado, mas como eleitor, adotaria também. Porque, além de ser, digamos assim, é desrespeitoso, né, com o ambiente, é desrespeitoso com a população, todo mundo, é infração eleitoral também esse derrame de santinhos. Não pode mais fazer, principalmente no dia da eleição. Tanto é que um dia antes das eleições, a Polícia Militar pede o recolhimento de todo o material de campanha que sobrou para não haver esse tipo de coisa, né? Então, acho justíssimo. E é importante o eleitorado ficar bem atento a essas questões também,
para ver, né, qual que é a postura do seu candidato. Né, seu candidato está poluindo a cidade visualmente ou de forma sonora, né? É bom para Uhum. saber escolher direitinho qual o candidato você está escolhendo aí. Olha o comentário da Silvana, ela tá ótima hoje, ó. Deviam proibir o assédio virtual também. Tem 1.000 solicitando amizade no Facebook. É verdade. Eu É, tô assim de gente lá esperando pra eu adicionar. pois é. E aí é até Gente que a interessante que gente nem conhece, nunca viu. E tá pois lá, e é. você vê que é candidato, que tem até um número. Não, e olha pra você ver, se era muito comum em época de eleição político ficar te cumprimentando na sua casa, na rede social é a mesma coisa. Acontece isso do mesmo jeito. Exatamente. Pois é. Aqui, vamos falar sobre como as pessoas podem aprofundar na questão de procurar informações corretas sobre os seus candidatos. Eu não sei se a palavra certa é planos de governo, eu não lembro mais. Mas cada candidato tem as suas propostas em um site, né? Como que funciona? Explica isso pra gente melhor. Funciona assim, Matheus, e todo mundo que está ouvindo aí, oi pessoal que chegou agora. No site do próprio TSE, tem um portal que chama Divulga Cand. Divulga Cand é o CAND. Como que De funciona? candidatura, né? De candidatura, exatamente. Uhum, Nesse site a gente consegue verificar todas as candidaturas, seja a prefeito, seja a vereador. A uhum. obrigação, é exatamente o nome que você falou, é plano de governo mesmo, mas a obrigação de divulgar o plano de governo é somente para os candidatos a prefeito. Ah, Nesse sim. sistema, eles são obrigados a Uhum, divulgar, os candidatos a vereador não. Claro que é uma ferramenta muito importante para o candidato que quer conseguir voto, né, expor seu plano de governo, sim. afinal é para isso que ele quer ser eleito, mas os candidatos a prefeito têm a obrigação de divulgar o plano de governo e fica disponível nesse portal que eu falei. Por lá você entra no Divulga Cand, tem lá dividido por regiões, você seleciona a sua cidade, vai aparecer uma lista de todos os candidatos, basta clicar no candidato e se for candidato a prefeito, tem lá a informação do plano de governo. Matheus, é a fonte mais segura, né, de pesquisar sobre quais são as propostas daquele candidato. Porque a gente vê muita propaganda, a gente vê tudo em televisão, internet, qualquer veículo de comunicação. Uhum, Mas sim. a fonte mais fidedigna, digamos assim, é a desse Divulga Cand. Porque foi o Que é o próprio, portal oficial, é o claro. portal oficial e o próprio candidato elaborou o plano de governo, entendeu? Uhum. É divulgacand.org ou .tse? Se eu não me engano é .tse, mas procurando pelo Google é o primeiro ou segundo link Ah, que aparece. maravilha. Então divulga Cand, pessoal, para vocês pesquisarem aí o plano de governo. O Otávio Sanches, que também é doutor como você, que é advogado, perguntou aqui, ó. Nesse ano nós teremos horários diferentes para votação. Se você, Diego, poderia explicar para a gente melhor como que vai funcionar. Geralmente, os horários de votação, se eu não me engano, começavam às 8 ou às 9 da manhã, mas nessas eleições, posso dizer, começa às 7 da manhã, tá certo? Das 7 às 10 é um horário preferencial para idosos, pessoas acima de 60 anos. Não quer dizer que as outras pessoas não possam ir nesse horário, podem também, mas é preferencialmente para as pessoas de 60 anos acima. Dentre esses idosos, essas idosas, os que tiverem mais que 80 anos têm preferência da preferência ainda, entendeu? Olha, não sabia. É, né? É uma regra aí que está valendo para esse ano. Então, se a pessoa que não está nesse grupo aí, nessa faixa etária, chegar lá das 7 às 10, pode votar, mas vai ficar numa fila não preferencial, Esperando digamos todos assim. os preferenciais, vamos dizer assim, né? Sim, sim. É mais que justo, né? Cuidar da saúde de quem mais precisa nesse momento. Uhum, então são os horários especiais por conta da pandemia do coronavírus, né? Sim, preferencialmente para os idosos das 7 às 10 da manhã. Uhum, e eu vi que tem que levar uma caneta esse ano também, né? Por conta da pandemia, né? Sim, não é obrigação, não é obrigatório levar caneta própria, mas é uma recomendação sanitária muito importante, né? Para não evitar compartilhamento de caneta. Uhum, Esse ano, por exemplo, não vai ter biometria.
né? Se não vai ter biometria, também não custa levar uma caneta, que é um objeto que acaba sendo pessoal, então é interessante sim. Sim. Tocando nesse assunto, né, vamos falar os documentos que precisa levar. Basta o documento Ótimo. oficial com foto, não há obrigatoriedade do título de eleitor, basta um documento com foto. Quem quiser levar caneta, é interessante levar caneta para poder assinar. E, como eu disse, não vai haver biometria esse ano. Maravilha, ó, muito bom o nosso bate-papo. O pessoal já está interagindo aí também, mandando comentários, mandando joinhas, que coisa boa. E aqui, Diego, fala uma coisa. Eu sempre tive dificuldade em entender qual que era o mecanismo da eleição de um vereador. Né? Tinha a questão do quociente eleitoral e assim como eu, várias pessoas leigas, né? Nenhum de nós somos especialista, como você é nessa questão eleitoral. Então eu queria que você aproveitasse e comentasse sobre como funciona a eleição para um vereador. Né? Antes tinha a questão do quociente eleitoral, que tinha aquelas coligações todas por partido, aí somava os votos e tal, mas esse ano isso não vai ter. Então eu queria que você falasse um pouquinho como era e como ficou para 2020. Vamos lá. Eleição tem dois sistemas diferentes: sistema majoritário e sistema proporcional. Sistema majoritário é para cargos do executivo, então a gente está falando de prefeito, governador, presidente. Proporcional, modalidade proporcional, é para eleição de representantes das casas legislativas, que são Câmara de Vereadores, Assembleia Estadual, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Sistema proporcional. Como que funciona? Até então, até a última eleição que a gente presenciou aí para prefeitos e vereadores, as coligações poderiam ser formadas tanto para candidatos a prefeito quanto para candidatos a vereador. O que é uma coligação? A gente fala, mas o pessoal não sabe direito o que é, algumas pessoas. É uma junção de vários partidos, de modo com que a representação deles perante a justiça eleitoral vai ser uma só. Então, é uma junção de partidos com um representante. Nesse ano, coligação só pôde ser formada para os candidatos a prefeito. Então, por exemplo, junta partido A e partido B, faz uma coligação para o seu candidato a prefeito e vice. Para candidatos a vereadores, esse ano é a grande novidade, somente partidos isolados. Não pode mais haver coligação para candidatos a vereador. Então, partido A lança seus candidatos, partido B lança os candidatos de forma independente para candidatos a vereador, né? E aí, explicando os nomes agora, por que sistema majoritário? Porque é o voto direto. Você votou no candidato, o voto vai para aquele candidato. Né? O candidato que consegue a maioria dos votos é eleito. O sistema proporcional, ele é um sistema assim, que foi uma conquista da democracia, sobretudo da democracia participativa, que é um método em que, se o candidato que você votou, a gente está falando aqui agora de candidatos a vereador, se o candidato que você votou não vencer, aquele voto vai para o partido que ele pertence e a chance de algum outro candidato daquele partido para sentar na cadeira, ocupar a cadeira de vereador, é maior. Então a gente está falando de uma maior representatividade, porque às vezes o candidato que você votou não ganha, mas um outro candidato que compartilha dos ideais dele ganhou e vai conseguir te representar da melhor maneira possível. Essa é a ideia por trás de uma eleição proporcional. Vou explicar agora, tentar explicar de um modo mais claro como funciona o cálculo, né? Igual você já falou, tem quociente eleitoral, quociente partidário. É um pouquinho complexo, sim, para explicar completamente, talvez teria que ser uma live específica para isso, mas vamos explicar de um modo geral como funciona. Uma ideia. Uma ideia. Para calcular o quociente eleitoral, pega-se todos os votos válidos, né? O voto válido é aquele que se exclui os brancos e nulos. Pega todos os votos válidos, divide pelo número de cadeiras na Câmara dos Vereadores. Então, se Varginha, por exemplo, for 11 ou 12... são 15, né? 15. Então, pega o X, que é o número de votos válidos, número total de votos em Varginha, divide por 15, que é o número de cadeiras na Câmara. O resultado vai ser o quociente eleitoral. Vamos supor que o quociente eleitoral
deu 200. Os partidos que não conseguem 200, o mínimo de 200 votos, não terão direito àquela cadeira. Só os que estiverem acima desse número. Então aí, beleza, né? Por exemplo, partido A, junta todos os votos daquele partido A e vê qual que é o número. Se for maior que o quociente eleitoral, o partido tem direito à cadeira lá na Câmara dos Vereadores. Se for menor, não tem. Depois que fez esse cálculo, a gente vai calcular o quociente partidário. O quociente partidário é o número de votos que o partido conseguiu dividido pelo quociente eleitoral. E é aí que a gente vai pegar cada voto de cada candidato para ver quais deles vão de fato ocupar a cadeira. Entender é complicado, assim, mas é só para o pessoal entender o geral. Não, legal. É uma curiosidade interessante para a gente saber. Sim, sim, porque às vezes o candidato que você votou não venceu, mas a chance de algum candidato do mesmo partido sentar lá, a chance é maior. Então isso é interessante, é um mecanismo muito legal. Bacana, Diego, legal. Vou aproveitar aí a deixa, né, para a gente fazer a nossa divulgação. Então, vocês que estão acompanhando aí as minhas lives aqui todas as segundas-feiras no Instagram, eu tenho um parceiro de lives que é o Gustavo, é ele que faz as nossas artes de divulgação. Então, se você que está assistindo precisa de artes, tanto digitais quanto para impressão, pede para o Gustavo, ele tem um site que vocês podem entrar e conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, então é só acessar www.pedeprogustavo.com.br. Então se você precisa de artes digitais ou para impressão, ele tem uma gráfica também, é só você entrar em contato com o Gustavo. Aqui nesse post que eu divulguei a nossa live de hoje, eu coloquei também o perfil dele do Instagram, que vocês podem dar uma olhadinha lá do portfólio dele. www.pedeprogustavo.com.br. Tá divulgado, Diego. É isso aí, o pessoal aí também não deixa de seguir a gente, acompanhar a gente aí, dar aquela força, porque a gente, principalmente o Matheus, né, que tá engajado mais aí nas redes sociais, a gente depende totalmente do apoio do público, né? Com certeza, então cada curtida, cada compartilhamento, cada seguidor é importante e a gente depois que terminar essa live, além dela ficar disponível aqui no IGTV, ela também vai estar disponível lá do meu canal do YouTube, então se você ainda não é um inscrito, inscreva-se, Matheus Pissolati no YouTube. Nossa, quanta divulgação, hein? A gente não pode perder a oportunidade, né? Daqui a pouco a gente tá aparecendo candidato aqui, ficar só o propósito pedindo. Então, olha só, e o professor Maurício escreveu aqui que tem a sobra esse ano. O que seria essa sobra? Se não tiver interpretado errado a pergunta dele, por favor aí mandar no comentário, porque é o seguinte, nesse cálculo todo que eu te expliquei de fração, de divisão, sempre tem o número depois da vírgula, né? Então, por exemplo, a gente vai dividir aí o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Aquele número, se der, o número depois da vírgula, se der abaixo de 0,5, ele vai para a casa inferior, se der acima de 0,5, ele vai para a casa superior. E aí como funciona, só para o pessoal entender mais ou menos. A gente tem 15 cadeiras, vou dar um exemplo prático, a gente tem 15 cadeiras aí na Câmara, o partido A conseguiu 4 cadeiras na Câmara, contudo, só podem assumir aquela cadeira os candidatos que têm no mínimo 10% do quociente eleitoral. Então, por exemplo, o quociente eleitoral deu 400. Só vão poder ocupar as cadeiras os candidatos que tiverem acima de 40 votos, que são esses 10%. Então, beleza, o partido A tem 4 cadeiras, mas os 4 mais votados do partido, um deles não conseguiu esses 10% mínimo do quociente eleitoral, só os 3 acima. Então, considerando aí que o quociente eleitoral é 400 e que tem que ser 10%, esses 3 aqui conseguiram 45, 50, 60 votos, ou seja, mais que 10%, e esse último aqui não conseguiu. O que vai acontecer? Nesse caso, vai haver uma redistribuição, um outro cálculo para poder se distribuir essa vaga faltante.
Que é considerada a sobra, vamos dizer É a assim. sobra, se for essa mesma pergunta, se eu tiver entendido certo. Se não Uhum. for, por favor, comentar aí, por gentileza. Mas obrigado pela participação. É Maurício, né, que participou? Isso, Maurício. Muito Isso obrigado, mesmo. Maurício. Espero ter tirado a sua dúvida aí. Maravilha, Diego. Ó, já estamos com 45 minutos de live, restam apenas 15 minutos. Olha como passou voando. Passa rápido Então demais. a gente já tem que ir encaminhando, né, para o fechamento das ideias, para o fechamento de tudo, né, que a gente foi abrindo aqui sobre eleições 2020. Eu queria que você frisasse mais um pouco nessa questão de como as pessoas, de alguma dica prática para as pessoas votarem bem, né, elas votarem consciente, elas votarem sabendo mesmo que aquele candidato representa os objetivos, os ideais que ela acredita, que ela julga como certos. Como que as pessoas, né, que estão nos assistindo e vão assistir depois, né, aqui no Instagram ou no YouTube, podem fazer para votar mais conscientes, que eu acredito que seja algo que foi aprimorado com a pandemia. A gente quer acertar, porque a gente sabe que a gente precisa muito de bons políticos nesses lugares, né? Com certeza. A tia Sil, haja cálculo, haja cálculo. Isso aí para advogado fica um pouco complicado, mas tá bom. Falei um pouco no começo sobre a importância do voto, então agora eu vou reforçar. Pessoal que está nos assistindo, o voto é a principal ferramenta, uma das principais, porque é lógico que a gente pode cobrar desses representantes ao longo da gestão, mas o voto é a principal ferramenta para a gente escolher um representante que melhor defenda os nossos interesses, né? Essa é a dinâmica da democracia, essa é a dinâmica do sistema de representatividade. Nós não, embora a gente seja detentor do poder, embora as decisões públicas e políticas caibam a nós, não somos nós que fazemos essas escolhas pessoalmente, né? Eu, Diego, eu, Matheus, não vou escolher qual escola vai ser reformada hoje, qual rua vai ser asfaltada. Contudo, a gente tem o poder de escolher representantes que façam isso por nós. Então, é muito importante separar o descrédito com a política, né, esse descrédito que as pessoas têm com a política e o exercício do poder de voto, porque o poder de voto é uma coisa recente, principalmente para as mulheres, é uma coisa conquistada com muita luta, com muitas revoluções, então a gente tem que fazer bom uso desse voto. Então saibam diferenciar, né, a política com o exercício do seu direito, que é votar. E isso é muito importante, porque as pessoas que estão no governo, que estão no poder, que estão gerindo o dinheiro público, só estão lá porque teve gente que votou. As detentoras de cargo eletivo, né, claro, tirando quem é concursado e tudo mais, falando de cargo eletivo. Então, pessoal, procurem saber todas as informações que chegam a você, aí a gente volta naquele assunto das fake news. Procurem os candidatos, hoje em dia está tudo muito fácil, todo candidato tem Facebook, todo candidato tem Instagram, alguns têm site. A coisa mais fácil que se tem hoje em dia é procurar o passado desses candidatos. Então, é uma coisa muito simples, basta jogar no Google. Isso é importante. Pelo Divulga Candi, que a gente já mencionou aqui também, é uma forma muito eficaz de se descobrir quais são as propostas desses candidatos, para saber se eles realmente representam, se eles representam as suas pautas de interesse. Então, isso é essencial. Maravilha. O Maurício comentou aqui enquanto a gente estava conversando e ele confirmou que é isso mesmo que você falou. E ele acrescentou que a sobra é quando não foram preenchidas as cadeiras da Câmara e ainda há partidos que não atingiram o quociente eleitoral. Isso, aí eu imagino que, obrigado aí Maurício mais uma vez, imagino que seja quando a cadeira é faltante, por exemplo, acontece com uma cadeira, né, ela vai para aqueles partidos que não conseguiram o mínimo de votos para preencher alguma cadeira. Uhum, Ou maravilha, seja, ó. resumindo, é para dar a maior representatividade possível para o eleitorado, que é o princípio, o objetivo final do sistema democrático, é conseguir isso, é conseguir a representação de interesse por meio de umas eleições, que no Brasil, embora haja gente que discorde, é um dos sistemas assim, mais desenvolvidos do mundo de representação e confio muito, eu gosto demais do sistema eleitoral brasileiro. O funcionamento da justiça eleitoral também é muito ágil, é muito bom, assim, é uma área muito legal de acompanhar.
Sim, e assim, a gente está conversando, né, bastante sobre a questão dos vereadores. Se você puder recapitular um pouquinho na questão da eleição para prefeitos, nas cidades que tem segundo turno, a gente sabe que para um candidato ganhar, ele tem que ter 50% dos votos mais um, já é eleito de uma vez, não tem o segundo turno. Na nossa cidade e do sul de Minas aqui, que praticamente a maioria das cidades não tem segundo turno, se você puder falar um pouquinho de como acontece essa questão da contagem dos votos para colocar um eleito, realmente é só a questão de quem teve mais, ou tem mais alguma coisa especial? Não, basicamente é isso, né? Como eu disse, são dois sistemas, o sistema majoritário e o sistema proporcional. Majoritário, o próprio nome diz, majoritário de maioria, maioria dos votos. Proporcional é esse sistema em que a gente faz uma divisão de votos para que a representatividade na Câmara dos Vereadores seja alcançada ao máximo possível. Então é assim que funciona. Para prefeito, maioria dos votos. O que mais possui votos, né? Digamos assim. Uhum. Aí o Otávio está comentando aí, a democracia é 100% exercida na hora do voto. Sim, há outros métodos, né? A democracia a gente exerce de várias formas, né? Com certeza o voto é o principal instrumento. Como eu costumo dizer, já disse em outra participação que eu fiz, nada impede que a gente procure os nossos representantes, porta de gabinete de vereador, porta de gabinete de prefeito. Pessoal, democracia é a gente exercer o, a nossa prerrogativa de detentor da coisa pública, né, de saber onde o dinheiro nosso está sendo investido. A gente faz isso de uma forma muito, muito importante na hora do voto, mas é bom acompanhar também durante todo o mandato. Isso é essencial. Maravilha. Diego, você gostaria de acrescentar alguma coisa que eu não tenha te perguntado, antes da gente já ir para a questão das considerações finais? A gente está com 9 minutos, né? Então a gente já tem que ir, já tem que ir concluindo as ideias, vamos dizer assim. Com certeza. Matheus, sou muito satisfeito, né? Gostaria de agradecer aqui. E, no geral, acho que a gente tratou tudo que é importante para se fazer uma boa eleição, um bom pleito, tanto para o eleitorado quanto para os candidatos. Caso algum candidato tenha nos acompanhado, imagino que a gente tenha conseguido abordar bastante coisa. Tem um tópico que gostaria de tratar rapidinho, que é a questão da Claro. venda de bebida alcoólica no dia das eleições. Né, Ah, boa. tem gente que acha que no dia das eleições, que nesse ano o primeiro turno vai ser dia 15, todo dia 15 é proibido vender. Como que funciona? Chama lei seca, né? O nome Uhum. popular de lei seca eleitoral. Cada tribunal regional eleitoral de cada estado é responsável por regulamentar essa questão. Então, em Minas pode ser de um jeito, Rio de Janeiro pode ser de outro, São Paulo outro e assim adiante. Em Minas, geralmente, o tribunal solta a resolução um dia antes das eleições. Então, a gente ainda não tem nenhum regramento sobre isso. Como que geralmente com base nas eleições passadas, das 6 da manhã às 6 da tarde, algum horário específico em que é proibido vender bebida alcoólica. Mas, com certeza, o horário que vai ser proibido, a gente só vai saber um dia antes, que é quando sair essa portaria, essa resolução. Mas, mais ou menos, é Excelente. isso. Excelente lembrança. Eu vi uma notícia hoje também, eu não sei se você está por dentro e viu também, diz que em algumas cidades vai ter até drones sobrevoando no dia das eleições para dar uma monitorada nessas questões também de fraudes ou algumas coisas que possam acontecer, né? Boca de urna e tudo mais, né? A tia Sil comentando aí que vai fechar a área, mas pra mim não tem diferente. Eu provavelmente vou estar trabalhando também, então. Olha só, Junta samba à toa na arinha da tia Sil aí fica complicado mesmo, né? é Mas, verdade. então, voltando. Esse ano, a Polícia Federal elaborou uma estratégia de uso de drones para monitorar a prática de possíveis crimes eleitorais no dia das eleições. Como que vai funcionar? Vai ser por meio de sorteio, um método próprio da Polícia Federal, para saber em quais cidades eles vão aplicar esse método, com uso de drones, né? Não vai ser, com certeza não vai ser em todas as zonas eleitorais. Zona eleitoral é cidade, né? Às vezes pode ser mais de uma, mas geralmente é uma cidade. Então, mas algumas cidades vão ter esse uso aí da Polícia Federal dos drones. Eu achei bem interessante. Eu falei, ó, que legal.
Sim, não, isso aí vai ser interessante principalmente para ver a questão do derrame de santinho, que é proibido, né? O drone fica muito mais fácil. Com certeza. Diego, vamos para suas considerações finais. Posso começar? Pode, mas antes eu quero te agradecer muito por esse bate-papo, pela sua disponibilidade, pela sua clareza, né, ao abordar, leveza também, ao abordar tantos temas que em tese seriam difíceis, mas você conseguiu clareá-los aí de uma maneira que todas as pessoas que estão assistindo pudessem entender um pouquinho mais o mecanismo eleitoral agora, nesse ano atípico de pandemia, né, de 2020. Então eu só tenho que te agradecer por essa oportunidade. Aprendi muito com você e tenho certeza que muita gente que assistiu também aprendeu muito com você. Desejo muito sucesso, né, que você continue prosperando aí na carreira que você escolheu. Obrigado, Matheus. Principalmente ao Matheus e obrigado também pelo pessoal que acompanhou a gente. Espero ter trazido com clareza mesmo as informações, porque é um tema que pode ser um pouquinho complicado, mas quando a gente tenta facilitar, é para o interesse da população, né? É um tema de interesse coletivo, a gente tem que fazer isso da maior clareza possível. Então, obrigado, Matheus, obrigado, pessoal que acompanhou a gente, pela oportunidade, pela chance de estar aqui. O Matheus é um cara excelente, já conhecia, e muito obrigado mesmo, só tenho a agradecer. Quem puder fortalecer aí, seguir no Instagram, no Facebook, dá uma força aí pra gente. Obrigado, Divulga Matheus. suas redes sociais, rapaz. Vamos lá, divulga Aqui, aí. já estamos aí mesmo. No Instagram é @diegoassis.adv. O meu Diego tem um H no meio, mas tá escrito aí, o pessoal vai ver. Quem puder dar uma força. Eu posto muito conteúdo lá de direito eleitoral, e tanto conteúdo para advogado quanto para eleitor também. Tem conteúdo de fácil acesso também. Obrigado, gente. Maravilha, o Túlio comentou aí, grande Diego, e a Débora agora também elogiou a questão da. Deixa eu acompanhar o comentário dela aqui. Essencial entendermos esse sistema que é pensado para nós, principalmente quando o senso comum nos leva a acreditar que tudo no Brasil é falho. É o comentário da Débora, olha só. E Sim. ela fala que a gente que arrasaram. Obrigado pela participação, gente. Meus amigos estão aí, a Débora é minha Ó, o namorada. Gabriel, que eu conheço também do Hamburg Gomes, tá aí, ó, lindo demais, olha só. E o que a Débora falou faz total sentido, e eu reforço que eu elogio muito o sistema eleitoral brasileiro. Eu acho muito confiável, tanto o processo eleitoral quanto a atuação da justiça eleitoral. Confio muito e defendo muito quando alguém critica, porque a gente tem que saber enxergar os pontos positivos do país e do sistema eleitoral que a gente vive, né? Claro, com toda certeza. É isso, Diego. Temos 1 minuto. Mais alguma coisa? Fale agora, o cálice para sempre. Só agradecer. Obrigado, gente, de coração. Valeu. Espero que vocês continuem acompanhando a gente aí. Com certeza. Gente, então essa live vai ficar disponível aqui no IGTV do Instagram, vai estar também no meu canal do YouTube também amanhã. E aí concordo com você, Túlio, o Hamburg Gomes é bom demais. Gente, muito obrigado a vocês que ficaram aqui até o finalzinho da nossa live. Compartilhe também nos stories aí. Vamos dar uma forcinha para que essa mensagem possa chegar a muitas outras pessoas. Diego, sucesso mais uma vez. Grande abraço. Até a próxima. Obrigado, Matheus. Obrigado, gente. Até mais. Quero ir num show do Samba à Toa quando tudo isso passar, hein? Você vai ser o primeiro convidado. Pode ficar tranquilo. Maravilha, convidado. Um abraço. Até Valeu, mais. gente. Até mais. Abraço.